Irmiror Schneider. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Osni Simon. Presente. Odolir Bordignon. Presente. E Paulo Sérgio Marques. Presente. Contratada apresenta regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Emporão do Oeste. Iniciamos os nossos trabalhos da 12ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da nona legislatura da Câmara de Emporão do Oeste, no dia 29 de abril de 2024. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apresentação da ata 174 de 2024, da 11ª sessão ordinária de 2024. Leitura e discussão do requerimento de regime de urgência especial da moção de apelo número 03/2024. Leitura das correspondências. Ato da mesa diretora 01/2024. Ofício GP número 021 de 2024. Ofício GP número 022 de 2024. Nas matérias do dia. Leitura e discussão da moção de apelo número 03/2024. Leitura do projeto de lei do Executivo número 006 de 2024. Leitura do projeto de lei do Executivo número 007 de 2024. Leitura da moção de apoio número 02 de 2024. No grande expediente temos escrito o vereador Adriano Klein, assunto estrada e acesso. Também temos os Unicimos, educação e catarinense. Na ordem do dia, não há matéria a ser discutida e votada. Na explicação pessoal temos escrito o vereador Michel, que vai falar assunto diverso. Pequeno expediente. Passamos à prestação da ata 174 de 2024, da 11ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do Emporão do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 15 de abril de 2024. Peço a dispensa da leitura da ata que está publicada no site da Câmara. Os vereadores receberam cópia. Todos concordam? Coloco em discussão a ata número 174 de 2024. A palavra está livre. Coloco a ata número 174 de 2024 em votação. Quem estiver a favor fica como está e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário Michel para que faça a leitura do requerimento da tramitação de regime de urgência especial da moção de apelo número 03/2024. A KMV, ofício número 117 de 2024. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, ofício número 17 de 2024. Senhora e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio do presente expediente solicitar a tramitação em regime de urgência especial da moção de apelo número 3 de 2024, em apoio às reivindicações da categoria do Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina, SINTE. Considerando a relevância da educação para o desenvolvimento social e econômico do município de Iporã do Oeste e a necessidade urgente de atender às reivindicações da categoria dos professores. Considerando que a categoria dos professores está se mobilizando por melhores condições de trabalho e valorização profissional, buscando soluções através do diálogo com o poder público. Considerando que em torno de 50% do magistério encontra-se em greve, urge a necessidade de uma tramitação mais rápida para que, assim, os alunos possam voltar o quanto antes à sala de aula.
Requer-se que a moção de apelo seja tramitada em regime de urgência especial. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Eusni Simon, vereador. Coloco em discussão o requerimento de urgência especial. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Nico, a palavra. quero saudar inicialmente o presidente dessa casa, senhor Odolir Bordignon, em nome dele, os demais vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa legislativa, a população que se encontra presente nesse recinto hoje, assistindo presencialmente a essa sessão, em especial aos colegas professores, alguns aposentados também, né, uns que estão na ativa, e também aos que nos assistem via rede social. Então, eu fiz esse pedido de tramitação de urgência especial dessa moção de apelo 03/2024, em virtude da pressa que os profissionais da educação têm de solucionar a questão da paralisação que está ocorrendo no estado de Santa Catarina através do magistério. Como funciona a tramitação normal? A tramitação normal de uma moção, ela seria lida hoje e votada somente e discutida e votada na outra sessão. Nós protocolamos, eu e o vereador Michel e o vereador Adriano, da bancada, subscrita pelos demais vereadores, já semana passada essa questão, né, que era para ter sido o encaminhamento dado na sessão de segunda-feira passada. Mas, em virtude do deslocamento dos colegas a Brasília, né, na marcha dos vereadores a Brasília, não teve sessão da Câmara na segunda-feira passada. Por isso que eu estou pedindo esta tramitação de urgência especial, porque amanhã nós temos um ato lá em Florianópolis do sindicato que vai reunir milhares de profissionais da educação, e para que a gente consiga resolver o mais rápido possível essa situação que já está hoje completando 7 dias. Então, por esse motivo, e para que nós possamos voltar para a sala de aula o quanto antes e as crianças possam também estar recebendo as suas aulas com o professor motivado, eu estou solicitando essa tramitação de urgência especial. Era isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em votação o requerimento de urgência especial da moção de apelo número 03/2024. A votação é nominal, cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein? Sim. Ângelo Alexandre Tonin? Sim. Darcy José de Souza? Sim. Irmi Rox Schneider? Sim. Mauro Eck? Sim. Michel Nedebat? Sim. Odolir Bordignon, sim. Osni Simon? Sim. Paulo César Massa. Sim. Aprovada por unanimidade. Esta moção fica incluída na ordem do dia para discussão e votação. Peço ao secretário, vereador Michel, para que faça a leitura das correspondências. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Ato da mesa diretora número 1/2024, de 29 de abril de 2024. Nomeia o vereador Michel Nedelbart para o cargo de primeiro secretário da mesa diretora do Poder Legislativo de Iporã do Oeste, Santa Catarina. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no exercício das suas atribuições legais e regimentais, com fulcro no artigo 101, parágrafo 7º do Regimento Interno da Casa Legislativa, considerando a renúncia do vereador Mário Rueca ao cargo de primeiro secretário que ocupava junto à mesa diretora, comunicada formalmente na última sessão ordinária realizada no dia 15/4/2024. Resolve. Artigo 1º. Nomear com efeitos imediatos o vereador Michel Nedelbart para ocupar o cargo de primeiro secretário da mesa diretora, para o período restante do mandato previsto no artigo 25, parágrafo 1º do Regimento Interno. Iporã do Oeste, Santa Catarina, 29 de abril de 2024. Odolir Bordignon, presidente. Paulo Sérgio Marques, vice-presidente. E Irmi Rox Schneider, segundo secretário. Ofício GP número 21/2024.
Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, tenho a satisfação, por meio do presente expediente, convidar os nobres vereadores para os atos de inauguração do Espaço Saúde. Espaço esse foi planejado e preparado para o atendimento aos pacientes do município de Iporã do Oeste. O novo local de atendimento à população contará com uma equipe multiprofissional composta por 3 psicólogos, 2 fisioterapeutas, nutricionista e fonoaudiólogo. Data 3 de maio de 2024, nesta sexta-feira, horário às 16 horas, endereço Rua Teotônia, número 125, próximo a Celesc. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Ofício GP número 22/2024. Odolir Bordignon, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a apreciação desta Casa Legislativa matérias para serem analisadas, discutidas e votadas na forma regimental conforme segue. Projeto de lei que altera a Lei número 1833, de 4 de setembro de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e da outras providências. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Iporã do Oeste e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito. Essas seriam as correspondências, senhor Presidente. Solicito ao secretário Michel que faça a leitura da moção de apelo número 03/2024 em regime de urgência especial. Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Moção de apelo número 3/2024. Moção de apelo em apoio às reivindicações da categoria dos professores. Excelentíssimo senhor Odolir Bordignon, Presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Os vereadores abaixo assinados, Osníssimo, Adriano Klein e Michel Nedelbart, e demais vereadores que subscrevem a esta moção, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo do plenário, apresentam e requerem que seja encaminhado de forma de regime de urgência especial a moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, ao secretário estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, Aristides Simadon, versando no que tange. Moção de apelo em apoio às reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Santa Catarina, versando sobre a busca de melhores condições dos profissionais da educação. Justificativa. Os vereadores integrantes dessa Igreja Casa de Leis manifestam seu apoio e solidariedade às reivindicações da categoria dos professores estaduais, representados por seu sindicato, que buscam melhores condições aos profissionais da educação, considerando como principais reivindicações a: o piso da carreira do magistério público estadual com a descompactação da tabela salarial; b. definição de data de concurso público da educação; c. aplicação de 1/3 de hora atividade para segundo professor, séries iniciais e demais trabalhadores em educação; d. revogação do desconto de 14% dos aposentados, entre outras. Considerando a importância fundamental do trabalho dos professores na formação educacional e cidadã da nossa sociedade, considerando as reivindicações legítimas apresentadas pela categoria dos professores por meio do seu sindicato, visando melhores condições de trabalho e valorização profissional, considerando o compromisso desta Casa Legislativa com a valorização e o respeito dos profissionais da educação, vimos, por meio deste, apelar ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, bem como ao nobre secretário estadual de Educação, para que atendam os anseios dos profissionais da educação, garantindo assim melhores condições de trabalho, remuneração, valorização profissional para os educadores de Santa Catarina. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina, 24 de abril de 2024. Solicito também a leitura do projeto de lei do Executivo número 006/2024.
Projeto de Lei número 6/2024. Altera a Lei número 1833, de 4 de setembro de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a Lei número 1833, de 4 de setembro de 2018, passando a viger com a seguinte redação. Artigo 2º. O artigo 1º e parágrafo único passam a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, como um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, que assume a função de organismo de representação do poder público e da sociedade civil no desenvolvimento turístico do município de Iporã-do-Oeste, com as atribuições de discutir, promover e formular propostas para o desenvolvimento do turismo. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Turismo CONTUR de Iporã-do-Oeste é vinculado ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, que deve prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, e arcando com despesas referentes a passagens, translado, alimentação, hospedagens de conselheiros representantes do governo e ou da sociedade civil quando estiverem no exercício das suas atribuições. Artigo 2º. Altera a redação do artigo 2º e acrescenta o parágrafo 5º com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Turismo CONTUR, de composição tripartite paritária, será composto de 9 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo 1/3 de representantes do poder público, 1/3 da iniciativa privada e 1/3 da sociedade civil. Membros do poder público. Inciso 1º. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo. Inciso 2º, um representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e ou Secretaria Municipal de Planejamento. Inciso 3º, um representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Representantes da iniciativa privada. Inciso 1, um representante do Instituto Desportivo, Assistencial e Cultural de Iporã-do-Oeste, INDACE. Inciso 2º, um representante do Conselho de Desenvolvimento de Iporã-do-Oeste, CDI. Inciso 3º, um representante da Associação Comercial e Industrial de Iporã-do-Oeste, ACIL. Da sociedade civil, 3 representantes e seus suplentes da sociedade civil a serem nomeados por decreto, como turismólogos, guias turísticos com formação, Artesanato Novo Amanhã, Museu Escolar São Lourenço, Grupo Escoteiro Tupã, Lions Clube Iporã-do-Oeste, Sindicato de Trabalhadores Rurais de Iporã-do-Oeste. Parágrafo 5º. Os representantes preferencialmente deverão estar direta ou indiretamente envolvidos em atividades turísticas. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Consultivo, que será formado pelos últimos 3 ex-presidentes que serão convocados para assembleias para assuntos relevantes e com direito a voto. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Iporã-do-Oeste, 29 de abril de 2024, Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera a Lei número 1833, de 4 de setembro de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo CONTUR e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei objetiva atualizar a Lei número 1833, que criou o Conselho Municipal de Turismo CONTUR. A presente atualização é uma solicitação do Conselho do Turismo, haja vista deixar a legislação vigente mais clara com ajustes pontuais, razão pela qual encaminhamos a presente propositura. Estas, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, são as razões que levam o Executivo Municipal a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, para que seja apreciado e aprovado na forma regimental. Certos do apoio e aprovação dos nobres edis e Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 29 de abril de 2024. Adélio Marques, prefeito. Solicito a leitura do projeto de lei do Executivo número
007 de 2024. Projeto de Lei número 7/2024. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Iporandoeste e da outras providências. O prefeito municipal de Iporandoeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, Lei Municipal número 2041/2023, na administração descentralizada, no Fundo Municipal de Assistência Social, na Ação Orçamentária 2017, o seguinte elemento de despesa e fonte de recursos. Órgão Administração descentralizada, Unidade Fundo Municipal de Assistência Social, Ação Manutenção das Ações de Proteção Social Especial, elemento de despesa, aplicações diretas, fonte de recursos, Proteção Social Especial Alta Complexidade, Proteção Social Especial de Média Complexidade, rendimentos Proteção Social Especial de Média Complexidade. Artigo 2º. Fica alterada a Lei Orçamentária Anual LOA, Lei Municipal número 2046 de 2023, no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Iporandoeste, com a abertura de um crédito adicional especial nas ações orçamentárias e valores a seguir especificados. Aí nós temos o quadro, que os vereadores então têm uma cópia. Artigo 3º. Servirá de suporte para a suplementação, objeto do artigo 2º, o superávit financeiro verificado no exercício de 2023 no valor de R$ 993,35, oriundos da fonte de recursos de proteção social especial e alta complexidade, e R$ 425,56, oriundos da fonte de recursos proteção social especial de média complexidade. Artigo 4º. Servirá de suporte para a suplementação, objeto do artigo 2º, redução parcial e ou total das dotações orçamentárias abaixo especificadas, com fulcro no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64 e demais constitucionais e legais vigentes. Então, ali nós temos o outro quadro, então. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Iporandoeste, 29 de abril de 2024, Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Iporandoeste e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. Trata-se de autorização legislativa para inclusão na LDO e LOA 2024 os elementos de despesa de investimento, adequando o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, a Resolução CEAS/SC número 19, de 19 de setembro de 2023. Os recursos objeto do presente projeto de lei são oriundos de repasses do Estado necessariamente precisam ser aplicados em bens de capital, razão pela qual torna-se necessário a inclusão do elemento de despesa nas leis orçamentárias, bem como as fontes de recursos para tornar possível a aplicação dos recursos à respectiva prestação e contas. Segue anexo Manual de Orientações Técnicas e Resolução das CEAS. Estas, senhor presidente e senhores vereadores, são as razões que levaram o Executivo Municipal a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e aprovado na forma regimental, certo do apoio e aprovação dos nobres edis. Iporandoeste, Santa Catarina, 29 de abril de 2024, Adélio Marques, prefeito. Os projetos de lei ora lido serão baixados para as comissões devidas para aparecer. Solicito a leitura da moção de apoio número 02/2024.
Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Moção de apoio número 2/2024. Moção de apoio à convocação de todos os aprovados no concurso para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina do ano de 2023. Excelentíssimo senhor Odolir Bordignon, presidente da Câmara Municipal Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador abaixo assinado Paulo Sérgio Marques, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresenta e requer, na forma regimental, que seja encaminhada a moção de apoio ao excelentíssimo governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, versando no que tange. Moção de apoio à convocação de todos os aprovados no concurso para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina no ano de 2023, de autoria de Paulo Sérgio Marques, vereador, e os demais vereadores, então, que subscrevem. Justificativa. Por meio da presente moção, suplico a convocação dos aprovados no concurso para compor ainda mais o provimento de carreira da segurança pública no nosso amado estado de Santa Catarina. Considerando que o concurso público foi realizado no ano de 2023 para compor inicialmente a patente de soldado na disponibilidade de 500 vagas no Departamento de Polícia Militar de Santa Catarina. Considerando que a seleção é promovida por meio de 6 etapas, dos quais os candidatos devem atender integralmente os requisitos impostos pelo poder público, considerando que no referido concurso foram aprovados 874 candidatos, dos quais apenas 500 poderiam ingressar ao quadro funcional da PM de Santa Catarina no ano de 2024, e os 374 excedentes seriam efetivados no início de 2025, mantendo assim a continuidade da competição. Considerando que a convocação dos aprovados é crucial para fortalecer a atuação preventiva e repressiva da Polícia Militar diante dos desafios da segurança pública. Considerando que esta medida foi adotada pela Comissão de Candidatos do Concurso de Formação de Praças da Polícia Militar de Santa Catarina, seguindo o exemplo do governo do Ceará, que, assim como Santa Catarina e outros estados, teve os seus certames suspensos pelo Supremo Tribunal Federal. Considerando a importância de garantir o efetivo funcionamento da Polícia Militar de Santa Catarina e a continuidade no processo de seleção de seus membros. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, em 17 de abril de 2024, Paulo Sérgio Marques, vereador, autor, e os demais vereadores, então, que subscrevem. A moção de apoio será baixada para as comissões de legislação, justiça e redação final para aparecer. No grande expediente, chamo o vereador Oni, que vai falar do assunto educação catarinense. Eu quero aqui saudar novamente já a todos mencionados anteriormente, quando eu fiz os cumprimentos iniciais, e dizer que não gostaria de estar aqui para falar, talvez em tom de cobrança ao governador do estado ou ao secretário de Estado da Educação, mas eu queria estar aqui num outro intuito, de repente de elogiar a atitude em relação aos pleitos da educação catarinense através do seu sindicato. Mas, infelizmente, o que me leva aqui é em tom de cobrança. Então, vamos lá. A qualidade da educação, ela é essencial para o desenvolvimento integral do ser humano e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, enfrentamos desafios significativos neste caminho. Um dos principais, sem dúvida, é a garantia de acesso à educação de qualidade para todos, independente da sua condição social, econômica ou geográfica. A equidade no acesso à educação é fundamental para promover a inclusão e a diversidade. Além disso, a formação e a valorização dos profissionais da educação são aspectos cruciais para assegurar a qualidade do ensino. A constante atualização pedagógica e o apoio institucional aos professores são fundamentais para que possam atender às demandas de uma sociedade em constante transformação. As mudanças na sociedade, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela globalização, também impactam diretamente a educação.
Nesse contexto, é de fundamental necessidade integrar competências digitais, habilidades socioemocionais e pensamento crítico, preparando os alunos e os professores para enfrentar os desafios educacionais e, por que não dizer, no mundo de hoje, emocionais. Diante desses desafios, é preciso promover uma gestão educacional eficiente e democrática, que valorize a participação entre todos os envolvidos no processo educativo. Isto me parece que não está acontecendo na gestão da educação no estado de Santa Catarina. E nem falo só dessa gestão que está aí. Me refiro a muitas outras que, infelizmente, não valorizam nossos profissionais de carreira, que estão sendo os pilares na obtenção dos índices educacionais que nosso estado vem obtendo. A greve aderida por grande parte hoje dos profissionais da educação que está acontecendo, demonstra não a vontade do professor em não estar em sala de aula, mas a falta de diálogo e vontade política de solucionar um problema histórico que é a descompactação da tabela salarial, como também outras demandas, como realização de concurso público, horas atividade para professores das séries iniciais e segundos professores, e a revogação dos 14% do desconto na folha dos aposentados, dentre outras. Por fim, acredito que a qualidade da educação não se restringe apenas ao ambiente escolar. Ela está intrinsecamente ligada a políticas públicas e valorização profissionais eficazes, além de investimento em infraestrutura adequada, promoção da cultura, esporte, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. Secretário de Educação, senhor Aristides Simadão e senhor governador Jorginho Melo, está em vossas mãos o futuro da educação catarinense. Façam a sua parte, que a nossa, professores que estão aqui e demais do estado de Santa Catarina, nós estamos fazendo. Só queremos o que é o de direito e amparado em lei. E preciso dizer, de tudo isso que eu falei até agora, que infelizmente preciso registrar aqui também as ameaças que a nossa categoria vem enfrentando, até com demissões do nosso, principalmente quadro de ACTs, inclusive com notícias que começaram a circular hoje a partir das 17 horas da tarde, onde que os professores que não entrarão amanhã para a sala de aula estariam sendo dispensados de suas funções, com o contrato encerrado, e contratados em seu lugar outros professores que estariam aptos a dar essas aulas. Quero ver, senhor governador, porque isso é inconstitucional, porque todos têm o direito à greve. A greve não foi julgada ainda pelo Supremo Tribunal, né? E eu tenho certeza que pelas reivindicações ela está sendo justa, e o nosso sindicato, amparado na legislação vigente, vai estar enfrentando sim esse estilo autoritário do governador estar administrando essa situação. Eu tenho certeza que nós vamos estar nessa luta até o fim, e com certeza lá na frente os frutos serão colhidos pelo nosso quadro do Magistério Público Estadual. Era isso, presidente. Muito obrigado. Na sequência, chamo o vereador Adriano, que vai falar estrada e acesso. Cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores, demais colegas vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento ao suplente de vereador, Jaci, que se faz presente nessa casa. Cumprimento também, em especial, aos professores que estão também presentes nessa casa, e estendo aos demais que vieram assistir hoje à sessão. Também cumprimento as pessoas que estão de casa assistindo a nossa sessão virtual.
Bom, estou usando novamente essa tribuna para falar de um assunto recorrente, que são nossas estradas municipais. E aqui uso a mesma palavra que nem o colega vereador Osni usou, é um tom de cobrança ao Estado, e esse tom de cobrança eu faço para a administração pública. Somente hoje, recebi 2 ligações e mensagens de situações de estradas. E uma delas, custei não acreditar da situação que aconteceu. Patrolaram uma estrada geral, até aí está tudo certo. O não certo é que não compactaram, enfim, mas patrolaram. E na situação do produtor lá, o acesso, fizeram uma vala do acesso para a roça. E antes da vala fizeram um monte, um murundum, como é o dito popular, um monte e uma vala, dificultando muito o acesso do produtor para a sua propriedade. Eu não sei por que isso. Eu acho que teria que ter um bom senso ou alguma coisa nesse sentido. O produtor mandou essa foto para mim, poderia estar colocando hoje aqui no telão. Eu acredito que não é necessário isso aí, mas só para demonstrar como está os trabalhos com a agricultura, com o nosso interior. Então, eu acho que pena que essa administração tirou o status de secretário do DTO. Hoje só tem mais diretores. E eu acredito que falta muito isso. Essa administração está deixando muito a desejar para com o interior, para com as máquinas, para o trabalho dessas máquinas para fazer estradas. Da mesma maneira, ele solicitou, no acesso principal, onde tem carregamento de leite e tudo, colocação de tubos. E, vereadores, sabe o que o diretor respondeu para ele? Que nós, vereadores, fizemos uma lei que não poderia colocar tubos em acesso geral. Pelo que eu me lembro, a lei que nós votamos, que foi pedido para fazer os acessos, inclusive que o prefeito mandou para essa casa. Nós não criamos essa lei. Foi o prefeito que mandou essa lei para essa casa. Então, ele pediu tubos na geral, porque continue o acesso dele. Diz que nós, vereadores, votamos que não podia ter. Pelo que eu me lembro, a lei diz bem claro, dentro do acesso. E na geral, mesmo que o município de Iporã não tenha uma lei especificando a faixa de domínio da geral, o mínimo de domínio da geral que a prefeitura tem são 5 metros. Então, a tubulação estaria dentro da geral e não haveria questionamento. Então, eu não sei por que os diretores estão falando isto, ou jogando nós, vereadores, contra a população. Acho que daqui a pouco eles venham e expliquem qual é o entendimento deles desta lei, né? Porque nós não criamos a lei. Quem teve ou quem precisou mandar a lei para essa casa foi o prefeito. E nós aprovamos ela. Outra situação que eu pedi também uma estrada Pirapó. Foi feito, patrolado, é uma passagem. E passei por ela, os moradores me chamaram antes de eu viajar. E essa estrada é uma passagem, mas em dias que chove não pode entrar carro, porque se entrar carro, ele sai da estrada, porque não tem um cascalho nessa estrada. Solicitei ao diretor, mandei para ele
que cascalhasse a estrada. Não fui olhar, mas se na próxima semana não tiver êxito, volto a usar essa tribuna e volto a colocar. Outra situação que eu posso colocar das nossas estradas, não vou fazer nome, mas há poucos dias aconteceu um acidente no interior do nosso município. Um carro e uma moto. Vi as fotos, o pessoal me mandou, e o acidente ocorreu por falta de condições das estradas, da estrada, no caso. Muito estreita e pouca visibilidade. Bateram de frente, porque não tinha como um passar. Um carro e uma moto não tinha como passar um do lado do outro. O rapaz se feriu gravemente, vai ficar 2, 3 meses de cama, quebrou os 2 braços. E aí, como é que fica essa situação? Né? Então, por isso que a gente leva essas situações para a administração, para tomarem providências. Da mesma maneira, como levei das outras, como levei da Aparecida, de outras situações. Mas muito pouco a gente é atendido. Só que, eu digo a gente, são reivindicações das pessoas, não são dos vereadores. Nós só somos intermediários. As reivindicações vêm para nós e nós colocamos elas. Por último, presidente, eu vou pegar um assunto da indicação que nós fizemos lá do Passo Fundo. E o vereador Paulo colocou lá que tinha divisas, concordo? Há divisas lá. Eu não sei se o Paulo conhece todas, mas eu conheço todas lá. Uma é da linha Schneider, mas ali nunca houve acordo entre os 2 municípios para um fazer o outro. A outra, que eu acredito que o senhor não conheça, é a de Palmeiras. É um trecho de uns 500 metros, que é do município de Iporã, e a outra é por cima lá. Também é na faixa dos 500, 800 metros. E esse, sim, era o acordo. Um fazia a de baixo e outro fazia a de cima. Mas, o senhor colocou que essa informação que o senhor teve, né? Mas essa semana, que havia colocado, aliás, sexta e sábado, São João fez lá as estradas, a estrada por cima, e patrolou, cascalhou, compactou 2 vezes, ou seja, fez decentemente. O que eu cobro dessa administração é porque não compactam as estradas. Simplesmente a patrola passa voando, as pedras soltas ficam, as panelas é fechada rápido, na primeira chuva que dá, volta novamente aqueles buracos. Então eu acho que isso é desperdício de dinheiro público. Eu acho que fazer devagar, fazer bem feito e da maneira correta, eu acho que esse é o melhor sentido disso aí, né? Então, convido vocês, vão lá Aparecida olhar, tem o trecho que não foi feito do começo, no clube, e depois na sequência foi feito. Então vocês vão ver a diferença de estrada de um município para outro, né? Então, Mais um minuto. Já estou acabando, presidente. Então seria isto as minhas reclamações recorrentes sobre essas situações das estradas. Obrigado, presidente. Ordem do dia. Considerando que a moção de apelo número 03/2024 teve requerimento de urgência especial aprovado pelo plenário, esta matéria foi incluída na ordem do dia. Nos termos do artigo 258 do requerimento interno, a moção deve ser encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça, redação final para aparecer,
junto à pertinência e admissibilidade regimental. Consulta o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Paulo, que há possibilidade de emitir parecer verbal sobre a moção, ou prefere se reunir para o parecer escrito. Presidente, eu vou fazer o parecer verbal. Então, já seguimos nessa questão. Então, aproveito para saudar o presidente desta casa, demais vereadores, funcionários, suplente de vereador Jaci, que se faz presente aqui, pessoal do comércio e, de forma especial, os professores que estão aqui. Então, como esse pedido da moção do vereador de autoria, de iniciativa do vereador Osni, subscrito pelos demais vereadores aqui, foi pedido em questão de urgência especial, nós da comissão, ao analisar, né, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ao analisar, consideramos, então, nesse parecer, eu emito que nós, considerando que a moção foi redigida com clareza e precisão, indicando acontecimento significativo e de relevância no âmbito estadual, e, desta forma, está apta a tramitação em plenário. Esse é o voto, presidente, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Diante do parecer favorável da comissão, coloco a moção de apelo 03/2024 em discussão. A palavra está livre. Senhor presidente. Oníssimo, com a palavra. Cumprimentando novamente os já mencionados anteriormente no protocolo, eu quero pedir licença ao senhor presidente se eu me estender além dos 3 minutos que o regimento interno que ele consegue me dar esses 3 minutos devido à legislação interna, né? Então, se passar 3 minutos, por favor, eu espero que entenda pela relevância da situação. Fazer um breve relato do que tem acontecido na educação catarinense, né, com a tentativa de melhoramento na questão dos profissionais da educação. Nós tivemos, ano passado, desde o início do governo, uma tentativa de aproximação do nosso sindicato, né, do sindicato que representa os trabalhadores da educação, com o governo do Estado, no intuito de atender algumas demandas que já são históricas dentro do contexto educacional. Então, em agosto e setembro do ano passado, o governo, num certo momento, nos chamou, né, e fez uma live ao vivo, né, colocando da situação do grande pacote que ele iria fazer em relação ao atendimento das situações que o Sinte estava pedindo. Mas, infelizmente, a gente viu que muitas dessas situações propostas pelo governo não saíram do papel. Primeira questão foi a questão do concurso público. A gente sabe que em torno de 70% dos profissionais da educação hoje no estado de Santa Catarina são ACTs, o que acaba comprometendo uma continuação do trabalho dentro das escolas, como também a qualidade de educação dos próprios profissionais, porque temos hoje profissionais que se deslocam de 4 até 5 escolas para poderem ter o seu ganho e levar esse sustento para suas famílias. Então, nós queríamos uma data, e infelizmente, até hoje não tem data definida de concurso público. Reajuste de vale alimentação. Sim, o governador nos assinou com o aumento de um grande reajuste no valor de R$ 6,00 no vale alimentação. Cabe informar que isso representa 50% do nosso vale alimentação, porque o nosso vale alimentação no estado, para dia trabalhado, é de R$ 12,00. A proposta seria de 100%, e em 2 pagamentos, né? Então, os R$ 6,00 a gente está recebendo, me parece que a partir de dezembro, né? O que todos sabem que não dá nem um pãozinho de queijo. Infelizmente, né,
Os outros 6% nós ainda vamos ter que esperar a data para acontecer. Outra situação é a revogação dos 14% na folha salarial dos aposentados. Infelizmente, os nossos professores que construíram uma linda carreira, que fizeram tudo pela educação catarinense, hoje precisam estar contribuindo ainda, mesmo depois de aposentados, com 14% do seu vencimento, o que faz com que muitos professores hoje tenham dificuldade para poder ter uma vida digna depois de aposentados, o que seria o mínimo para quem levou nas costas a educação de Santa Catarina. Infelizmente, né, hoje estão sendo atendidos e parcialmente só os professores que recebem até R$ 4.500, me parece. E os outros, que têm um vencimento superior. Nós queríamos e queremos a revogação total dos 14%. Para isso, nós contribuímos com o IPREV durante toda a nossa vida de trabalho. Gestão democrática, houve sim, mas essa gestão democrática ela já existia, né? Não foi implantada por esse governo. Ele só deu uma sequência à gestão democrática que já houve, né, em governos anteriores e o que determina hoje a legislação federal, até atrelada à questão de angariar recursos. E, principalmente, a demanda mais significativa é a descompactação da tabela salarial. Hoje, todos sabem, isso já está divulgado e não é novidade, que é o professor iniciante que entra para ocupar uma função de professor dentro de qualquer escola, ele recebe praticamente o mesmo do que professores de carreira que já estão há 25, 30 anos nessa trajetória. Infelizmente, houve uma compactação, onde nós não achamos justo para quem já tem tantos anos dedicados à educação. Precisamos, urgentemente, um plano de carreira que descompactue essa situação, até porque a gente não é contra o profissional que está entrando receber o que está recebendo hoje, mas nós estamos indignados com o que o professor de carreira está recebendo hoje. Então, esta é a diferença, esta é a situação. Então, isso aconteceu em 2023. 2024, então, o Sinte continuou tentando as negociações. Presidente, posso continuar? Nós tivemos uma Assembleia Estadual do Sinte no dia 4 de abril, né, onde mais de 5.000 profissionais se reuniram em Florianópolis para uma assembleia e para levarmos, então, estas reivindicações, né, mais a questão da hora atividade para professores dos anos iniciais e também para segundos professores, além daquelas que eu citei anteriormente, que não foram atendidas. Então, infelizmente, no dia 4 de abril, foi uma decisão que teve que ser tomada, eu digo infelizmente, porque o governo podia ter já nos possibilitado um melhoramento na carreira. Então, no dia 4 de abril, em assembleia, o sindicato, amparado pelos demais profissionais da educação, decretou estado de greve. O que significa o estado de greve? Decretou até o dia 23 de abril, então 19 dias para que o governo sentasse com, de repente, o secretário da Fazenda, o secretário da Administração e apresentasse uma proposta digna aos servidores da educação. O que até o dia 23 de abril não aconteceu. E conforme decisão da Assembleia feita no dia 4, muitos professores, que a gente acha que está em torno de 35% a 40% a adesão, e em alguns locais até 50%, teve que ser decretada a greve dos profissionais de educação do Estado de Santa Catarina. Ainda no dia 23 de manhã, antes de o comando de greve fazer uma nova tentativa de aproximação,
no dia 23, no dia que era para ser decretada a greve, o governo do estado chamou o comando de greve e pediu mais 60 dias para que o governo pudesse pensar numa proposta melhor para o magistério público. Pô, com 1 ano e 4 meses de gestão, não foi capaz de sentar com o secretário da Fazenda, de Planejamento e da Educação, do alto comando do governo, para nos apresentar uma proposta. Não é em 60 dias que ele vai fazer isso. Provavelmente é para ganhar tempo e para enrolar mais uma vez nossa classe. Infelizmente, né? E, para a nossa surpresa, né, nós temos amanhã, antes de eu terminar as minhas colocações, uma assembleia novamente convocada pelo sindicato, onde provavelmente, em vez de 5 mil, teremos mais de 10 mil servidores presentes nessa assembleia. E eu tenho certeza, né, que é pelo grande envolvimento que a greve está tendo, que o governo começou a fazer ameaças. E essa ameaça, ela foi registrada domingo à noite já pelas redes sociais, onde o governador já colocou em tom de ameaças várias situações, ameaçando demitir, né, ameaçando contratar outros professores ACTs, e infelizmente o governo da ditadura parece que está de volta. Nós não podemos e não vamos aceitar pressão nesse sentido, porque a greve, ela é um direito constitucional, ela não foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e eu tenho certeza que vai ter mais adesão, e o governo, então, se ele for um pouco sensível com a classe do magistério que quer voltar para a escola, e também com as crianças que estão sendo, vamos dizer, entre aspas, prejudicadas, porque nós falamos que nós não iríamos repor, nós vamos repor os dias parados, sim. E se acontecer essa questão das demissões, eu não sei onde essa greve pode parar ou resultar. Infelizmente, nós precisamos estar falando isso hoje, e eu tenho certeza que a sensibilização do governador do estado vai acontecer. Estamos mandando esta moção de apelo para que realmente ele pense com carinho nos profissionais e nas crianças estudantes do nosso estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua, livre a palavra. Coloca a moção. Senhor presidente. O Mário com a palavra. Saúdo o presidente dessa casa, senhores vereadores, funcionários públicos aqui presentes e em especial os nossos colegas professores, né, que estão aqui. É um momento que para mim é difícil, né, também. Não gostaria que isso tivesse que fazer, né, os professores voltar à greve. Mas, infelizmente, eu acho que o Osni explicou bem essa situação. A gente está já há 10 anos fora aposentado, né? Mas nesses 10 anos, o que a gente melhorou na questão da remuneração? Nada, né? A gente está abandonado, né? E isso é muito triste. Eu vejo que quando trabalhei por 38 anos, contribuímos sempre com o IBREV, né, e tudo mais, e agora a gente tem esse desconto dos 14%, né, que também é um desânimo total para muitos professores, né, que é triste de ver quando alguns são descontados agora 500, 700, 800 reais por mês voltando a contribuir, né. Isso que dá um rancho para essa família, né, que os professores que... Então, o mais difícil é entra governador, sai governador, entra outro, e a novela continua, né, professor Osni, os professores que estão aqui. Faz muitos anos que os professores não estão sendo valorizados, não tem governo que tem um olhar com carinho para essa educação que é tão importante. A educação é o coração da sociedade, né? Se a gente não tem bons educadores, que tipo de
sociedade nós vamos formar? E a gente sabe que nós temos em Iporã do Oeste, especialmente, uma educação 10, né? Os nossos professores se empenham, se dedicam, né? Estão aí presentes, né? É raro acontecer professor que, às vezes, tira atestado, né? Como em outras situações, né? O professor quer estar presente, quer fazer o melhor para o nosso aluno, pelas famílias, pela educação. Então, é um momento bem difícil para a gente também, né? Professor Osni, a gente comentou um pouco antes, né? Estamos tristes, né? De ter que fazer e escutar. O pior é ainda escutar essas inverdades desses nossos governantes, né? Isso que é mais me irrita, né? Que deixa a gente triste, né? Quando um governador faz certas afirmações, inverdades, o próprio secretário, né? Nas redes sociais, confundindo a sociedade, né? Então, são coisas que a gente... É um momento bem delicado, né? Mas a gente está apoiando essa situação com toda a garra, né? Para que realmente a gente consiga dobrar uma vez esses governos e melhorar essa questão que é a remuneração justa para nossos educadores. Então, também assinei junto e somos favoráveis também. Obrigado. Continua, livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Mica, a palavra. Saúdo os colegas vereadores, servidores da casa, público que nos honra com a sua presença e especialmente o quadro de professores e a nossa educação do município e do estado, aqui em discussão nessa moção. Me solidarizo com a questão que estamos encontrando no estado de Santa Catarina. É uma vergonha ouvir declarações do governador, do secretário da Educação, inverdades que a 2 passos à frente são provados que não é verdade. Felizmente, as pessoas que me representam no estado e na União estão solidários com os professores também. Eles, com certeza, estão juntos na luta com os professores nessa questão. E são muitos pontos apontados que já vem, como o colega Osni colocou, de vários anos. É um desprivilégio, sei lá que termo usar, desconsideração com a educação. Sendo que a educação é a única coisa na nossa sociedade que realmente transforma a sociedade. Então, a gente lamenta muito quando um governador enche a boca para falar coisas que não são verdades. Quando a gente vê no nosso município as pessoas que trabalham na educação empenhados, dedicados, fazendo o melhor possível todos os dias, e vim falar certas coisas que todos acompanham nas redes sociais, isso realmente deixa a gente envergonhado de ter um governador e um secretário da Educação desse nível no nosso estado. Por isso, sim, apoio a moção, colega vereador Osni e demais, e repudio as falas do nosso governador e secretário da Educação, e estamos juntos, vamos apoiar até chegar e alcançar os objetivos, porque tem sindicato, tem organização, e isso precisa ser respeitado. Estamos num país democrático e a organização precisa ser, sim, respeitada. Então, parabéns, Osni, pela moção, vamos assinar junto e vamos ajudar a defender. Seria isso, senhor presidente. Continua, livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Paulo, com a palavra. Mais uma vez, saúdo o presidente e demais vereadores e a todos aqui anteriormente citados. E quando a gente fala do nosso estado, né? Poxa, e a gente esteve em Brasília agora, e a gente escutou de vários, a gente se encontrou com vereadores do país inteiro, e como muitas vezes elogiam o nosso estado, a nossa qualidade de vida, a nossa indústria, o potencial. Santa Catarina, com 1,1% do território nacional, tem hoje a 6ª maior economia do país, uma economia pujante, diversificada, né? Onde nós temos aqui a agricultura, onde nós temos no norte, no setor metal mecânico, nós temos no sul a questão do carvão, nós temos em Blumenau o setor têxtil, enfim, é diversificada, e nós não teríamos essa pujança, esse estado tão rico, porque
sem a presença do professor. Então, acho que todos nós passamos pelos professores. Tive uma pequena oportunidade de estar em sala de aula também. Sei da dificuldade do professor, principalmente na questão de planejar, né? Que nem o Osni disse, que não querem considerar as horas de planejamento, muitas vezes, aí a questão disso, a descompactação do salário. Às vezes, alguém que faz mestrado, faz doutorado, convivi com pessoas que estão dedicadas à educação, que às vezes 2, 3 pós-graduação, fazendo mestrado, jamais vão tirar financeiramente, ao longo da vida, ao longo da carreira, o que investiram financeiramente para fazer um mestrado. Mas fizeram por amor à educação, por amor e dedicação, porque gostam de trabalhar com alunos, gostam de trabalhar com crianças, têm uma responsabilização, se sentem responsáveis pela condução, pela educação dessas crianças da sociedade. Então, me solidarizo também, parabéns, Osni, também tinha anotado algumas coisas. A questão do concurso público, por exemplo, uma vergonha. O governador está, antes de tudo, descumprindo a lei. A lei fala, se eu não me engano, em 90%, a lei exige que sejam funcionários concursados e são só em torno de 35 os concursados. E isso faz com que ele possa chegar e fazer uma pressão e dizer assim, ó, essas ameaças que o vereador colocou, e dizer, ó, se você aderir à greve, você está na rua. E aí o que acontece com aquele que tem filho, precisa sustentar, e ele é ACT, ele não tem a proteção, muitas vezes, da lei, dizendo, olha, eu preciso ficar em sala de aula. Então, repudio dessa forma, fez-se muita propaganda da universidade gratuita, mas a gente sabe que o secretário atual da administração foi por mais de 30, eu não estou discutindo a capacidade e a qualificação dele, mas por mais de 30, 40 anos, o reitor da UNOESC, em Joaçaba, e aí a faculdade gratuita vai para quem? Praticamente para o sistema onde ele é gerenciado, onde ele está por trás. Não foi para instituições particulares que são o quê? Que atendem 70% dos alunos universitários de Santa Catarina. Então, parece que para beneficiar um sistema do qual o atual secretário de Estado da Educação fazia parte e, quiçá, vai saber se ainda não está gerenciando por trás disso. Então, minha solidariedade a todos os professores, né, e parabéns, Osni, mais uma vez, por essa moção, e também tem todo o meu apoio. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador, a palavra. Volto a cumprimentar todos os antes já mencionados. Vou ser bem sucinto. Eu acho que aqui o Osni tem todo o gabarito para colocar todas as questões, como sendo professor e em estar em sala de aula, sabe das reivindicações de vocês aí, dos professores. E eu digo assim, eu sou agricultor, eu defendo os agricultores também. Então, eu acho que vocês também, vocês têm um sindicato, o sindicato está defendendo vocês, e eu me solidarizo nisso aí, assino embaixo a moção, porque eu acredito que isso é a coisa mais normal que exista, fazer reivindicações. Então, nós agricultores também fazemos reivindicações disso, aquilo, enfim, toda classe faz suas reivindicações. Agora, precisa ter conversa, né? Quando você chega a um termo aí que conflitante, aí fica difícil, né? Então, mas contem com o nosso apoio aí, o que precisar, podem contar com nós. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Michel, com a palavra. De forma oficial, saúde do senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, público que nos acompanha presencial e também que nos acompanha de forma online, né? E aqui de forma especial, então, os professores, a quem são os destinatários ou os atingidos, então, que nesse sentido a gente fez essa moção de apelo. Como o vereador Adriano colocou, muito bem colocou, do nosso colega vereador Osni, que tem total condição, até nos bastidores a gente comentou, que a gente dentro da bancada do MDB, a gente
tem algumas pautas que a gente vai se dividindo. Então, o nosso representante da educação dentro do MDB, aqui na Câmara de Vereadores, é o Osni, então, que tem total conhecimento de tudo que se passa. Nós, enquanto legisladores, fomos procurados também por demais professores devido a essas situações. E a gente entendeu como situações plausíveis, que necessariamente precisam ser atendidas. E a gente, quanto legisladores, vereadores aqui no nosso município, a forma da gente chegar com uma maior força é através da moção de apelo, então, que a gente faz essa reivindicação. A gente tem nosso total apoio, a gente concede a vocês, professores, a gente está junto na luta, né? E, nesse sentido, a gente sempre também está à disposição, quando for tramitações nesse sentido, de situações que vocês necessitam, a gente também está sempre à disposição. A gente lamenta ter que ir aos fatos de ter uma greve, porque a gente sabe de quão prejudicial que é uma greve, ainda mais na educação, onde as crianças também acabam sendo prejudicadas. E eu tenho certeza que os professores, se fosse por isso, com certeza estariam na sala de aula. Mas eles também precisam desses direitos deles, e por isso que a gente está aqui, está junto nessa luta, então, para defender vocês. Era isso, senhor presidente. Continua, livre a palavra. Senhor presidente. Vereador, com a palavra. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, servidores, os professores que se fazem presente, o nosso ex-prefeito, Hilton, e os suplentes de vereador, Jaci, e demais munícipes que estão presentes e quem nos acompanha de suas casas pelas redes sociais. Quero dizer que vocês, professores, estão aqui por causa de um professor. Vocês tiveram um professor. Nós também estamos aqui porque nós tivemos um professor. Por isso que nós temos que dar todo o apoio e lutar pelos nossos professores. Obrigado, presidente. Continua, livre a palavra. Coloco a moção em única votação. Quem estiver a favor, fica como está, e o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, chamo para pronunciar na tribuna o vereador Michel, assunto diverso. Cumprimentando os demais anteriormente citados, de uma forma bem rápida, quero aqui trazer na explicação pessoal alguns, como foi assuntos diversos, como foi o assunto que a gente vem para trazer, explanar nessa tribuna. A gente teve a última semana bastante intensa, e então, para esclarecer um pouquinho para a população do nosso compromisso também como vereadores, né? Eu vou começar numa regressiva, né? Começando de eventos que a gente teve. Começar, então, pela inauguração do campo de Monte Maria, que foi no dia de ontem. Teve a inauguração do campo, então um lugar que ficou muito bonito, até expus nas redes sociais. Quero aqui deixar meus parabéns à comunidade. Quero aqui fazer também uma honra ao ex-vereador, né, o vereador Laírton Han, que hoje está em memória, que foi um dos que puxou à frente na época para que fosse esse projeto sair do papel. E depois, com certeza, com a ajuda dos demais membros, com a ajuda da administração pública, ou então ontem foi inaugurado um lugar bem bacana, bem aconchegante, então, para todas as pessoas. No sábado de tarde, então, foi bastante intenso. Nós tivemos na Casa Familiar Rural, teve a inauguração da ampliação, que foi um recurso da deputada do partido da colega Irma, Luciane Carminati, então, que foi ampliado uma ala, e também foi comemorado os 30 anos, né, os 20 anos que foram documental, mas os 30 anos, então, como um todo, do projeto da Casa Familiar Rural. Também uma escola que, ano após ano, vem crescendo muito no nosso município, aumentando a procura, pessoas do município da região vêm estudar aqui, então, que está dando transmitindo uma imagem muito bacana de Porã. Também tivemos o Jaipo no sábado à tarde, e então
parabenizar todas as equipes que participaram, todos os campeões, e de forma especial, então, ao Cruzeiro de Aparecida, que foi o campeão geral. Acredito que a gente tem que fazer essa menção a todo o município de Iporã-do-Oeste, todas as pessoas na qual participaram. E no sábado, então, meio-dia, teve o almoço dos escoteiros, né, do Grupo Escoteiro Tupã, uma macaronada, então, que a gente também se fez presente. É uma agenda bastante intensa, que a gente sempre tenta fazer o máximo possível para estar presente. E isso que ainda a gente veio de uma viagem que, como alguns já sabem, a gente veio na semana passada de uma viagem de Brasília. Então, nós, vereadores, nós estávamos em 8, infelizmente o colega Osni, por questões particulares, não pôde participar, mas a gente sempre, a bancada do MDB sempre leva o Osni junto, e quero aqui fazer, terminando as minhas considerações, que a gente vai para participar de eventos, cursos, treinamentos, e a gente sempre tem na bagagem ofícios e demandas da nossa população, que a gente sempre, na medida do possível, tenta trazer recursos. Então, nós da bancada do MDB, com muita satisfação, alegria, a gente precisa anunciar, a gente de novo voltou com recursos no valor de R$700 mil aproximadamente. Desses 300 mil foi da senadora Ivete para a agricultura, 250 mil do deputado Valdir Cobalcini para o hospital e mais 150 mil do Chiodini para a agricultura. Então, eu quero aqui fazer porque é gratificante, porque nós, vereadores, principalmente nós do MDB, que trouxemos esses recursos, nós temos para mostrar para a população que nós estamos indo e nós estamos trazendo recurso. Porque a gente está indo com recursos, com diárias do munícipe. Só que a compensação do nosso trabalho, ela é muito superior ao que a gente consegue trazer e agradar para o nosso município. Isso que é interessante, que deixa nós mais felizes para continuar esse trabalho, para atender a nossa população. Então, de uma forma geral, só para fazer essas ponderações da agenda agitada que às vezes é a vida do vereador, e sempre trazendo, na medida possível, atendendo a população, como é o nosso principal desejo aqui, então, quanto legislador. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Não havendo mais assunto, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de maio de 2024, segunda-feira, com início às 19 horas nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.